Você sabia que Saul procurou uma médium para poder falar com Samuel que já estava morto? Sabia disso? Será que ele conseguiu se comunicar com os mortos por meio de uma médium? Será que é possível se comunicar com os mortos? Vem comigo. Fala, meus resenheiros, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa resenha semanal. Eu sou o Vitor BJ e semanalmente eu tô aqui pra gente trocar uma ideia sobre diversos temas da Bíblia. Se você é novo por aqui, já se inscreve nesse canal e não esquece do like. Combinado? Beleza? Bora pro estudo! Hoje nós vamos estudar a história de Saul, que em determinado momento da sua vida buscou uma médium para poder se comunicar com os mortos. E curioso que esse morto era o profeta Samuel. Ai. Gente, Saul foi um rei escolhido por Deus, que fez muitas coisas incríveis, mas que a partir do momento que Davi entrou em cena, Saul foi tomado de uma inveja tremenda e negligenciou o seu reino e o seu Deus. Ele dedicava todas as suas energias para perseguir Davi, o que acabou deixando o seu reino vulnerável e os filisteus ganharam muita vantagem militar. Saul ele estava perdendo a sua mente, perdendo o seu reino e desesperado ele consultou o Senhor usando métodos tradicionais como profetas, sonhos, visões, Urim, Turim, mas Deus se afastou dele e não respondeu. Saul estava desesperado para saber o que fazer. A Bíblia diz que ele olhava para o acampamento dos filisteus e tremia, mas Saul, ele se afastou de Deus e não recebeu nenhuma resposta. Sem receber nenhuma palavra do Senhor, pelo uso de métodos aprovados por Deus, Saul decidiu usar um método que Deus havia proibido expressamente. Desesperado para saber o que aconteceria na batalha com os filisteus no dia seguinte, o rei disfarçou-se e fez arranjos para consultar uma médium na cidade de Endor. Embora Samuel naquele momento já tivesse morrido, já tivesse sido sepultado, a médium supostamente invocou a alma de Samuel dos mortos. Mas será que ela conseguiu? Sim, a Bíblia diz que Samuel apareceu, mas não era o Samuel de verdade. Complicou, né? Aqueles que acreditam na imortalidade da alma frequentemente usam essa história na tentativa de provar que a alma de Samuel apareceu para médium naquele lugar. Gente, no entanto, um estudo cuidadoso da história nos dá várias razões pelas quais essa conclusão é insustentável. Será que foi mesmo a alma de Samuel que apareceu ali naquele momento? A gente tem alguns motivos para dizer que não, aquele não era Samuel. Primeiramente, se Deus recusou responder Saul por métodos que ele próprio havia escolhido, por que agora ele responderia usando um método que ele mesmo tinha proibido? Deus havia ordenado claramente para eles não consultarem médios. Além disso, a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. Se Samuel estava morto, enterrado, e não sabia de nada, como ele poderia enviar uma mensagem para Saul? E se Samuel era justo, então por que sua alma subiu da terra em vez de desceu do céu? Não faz sentido. Um outro fato bastante curioso é que a médium descreveu a entidade como um Elohim que subia da terra. A palavra hebraica Elohim significa literalmente Deus ou deuses e é um termo normalmente usado para Deus. Mas como tal expressão é bastante estranha nesse contexto, tem sido traduzida e interpretada de várias maneiras. Alguns falam que é um ser, um espírito ou um ser como um Deus. Gente, peraí. Por acaso Samuel se tornou um Deus após sua morte? Essa história de se tornar um Deus, ela lembra algo para você? Não era exatamente a mesma mentira que Satanás havia contado para Eva quando disse que ela não morreria, mas seria como Deus? E por que então se prostrar? Por que então Saul se prostrou com o rosto em terra para Samuel? Será que Saul acreditou que Samuel, um pecador como nós, era um Deus e por essa razão ele se inclinou, ele se prostrou em terra? É óbvio, gente, que a entidade que apareceu não era Samuel, porque ele nunca teria aceitado a adoração. A própria Bíblia deixa claro que a entidade que apareceu não era Samuel. Em Crônicas 10, verso 3, diz inclusive que Saul morreu por causa da transgressão de consultar uma médium. Ou seja, se fosse Deus aparecendo ali, por que Saul teria morrido por isso? Tá, BJ, se não era Samuel, quem era? Muitos estudiosos já tentaram responder essa pergunta. Vários parapsicológicos fizeram testes que concluíram que realmente alguma coisa está se comunicando com a gente do outro lado. Gente, mas ninguém sabe quem está fazendo isso. Ninguém sabe de onde vem essa mensagem. Esse é um canal através do qual Satanás tem controle total e completo, que ele pode inclusive desviar multidões do verdadeiro Jesus. Ele pode dizer às pessoas o que quer que elas acreditem. Gente, Satanás é especialista em fazer falsificações. Ele faz isso parecer verdade. Ele trabalha arduamente para enganar e usar todos os recursos que ele tiver ao seu alcance para isso. Ellen White declara que a falsificação ela vai se assemelhar tão de perto com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos sem auxílio, sabe de quê? Das escrituras sagradas, sem o testemunho delas. É por esse testemunho que toda declaração e todo milagre deverão ser
testados. Satanás chegará a falsificar a segunda vinda de Cristo, gente, fazendo-se passar por Cristo. Se ele é capaz de fazer isso, imagina essas coisas menores, imagina se parecer com Samuel. Agora se diz, como vencer um inimigo tão forte? Como eu posso lutar com um inimigo que conhece o meu ponto fraco, que conhece inclusive ferramentas espirituais e que pode usar até próprios sentidos que a gente tem para nos enganar? Gente, a única forma é se submeter totalmente à palavra de Deus. Essa lição, ela fala sobre o estado dos mortos, mas ela tinha que ser uma lição sobre a Bíblia, porque toda semana a gente está falando disso. Sabe onde moram as maiores quedas? Sabe onde vivem os maiores riscos? Eles moram em algumas palavras que são eu acho, que são eu penso ou que são nada a ver. Gente, não temos que confiar nos nossos achismos, em nossos sentimentos. A gente tem que confiar no assim diz o Senhor. A gente vive num mundo cercado de pecado. A gente não pode confiar nem em nós mesmos. A nossa única proteção contra as ilusões de Satanás no tempo do fim é acreditar na palavra de Deus, é obedecer à palavra de Deus. E essa palavra diz: os mortos não sabem de nada. E por isso eu digo hoje para você que nenhuma experiência subjetiva ou pessoal fale mais alto do que a palavra de Deus. No último resquício de tempo, não poderemos confiar nos nossos sentidos ou nos nossos sentimentos, nem nos milagres, nem nas impressões das pessoas que dizem por aí. Deus vai proteger aqueles que prestarem obediência inquestionável à sua palavra. Resumindo, então, primeiro, Saul procurou uma médium e foi condenado por isso. Segundo, Samuel não apareceu para Saul, pois ele não aceitaria adoração, entre outras coisas que a gente já falou aqui hoje. Terceiro, Satanás é astuto e usa sinais e prodígios para tentar nos enganar. E quarto, você precisa estar firmado na Bíblia para não ser enganado. Hoje eu quero reafirmar com você o compromisso de não confiar cegamente nos nossos sentimentos. Há caminhos que parecem direitos ao homem, mas que no final dão em caminhos de morte. Muito cuidado com isso. Satanás pode fazer coisas grandiosas e assim nos enganar com facilidade se não estivermos firmes na palavra de Deus. Por isso, sempre que você escutar uma nova teoria, sempre que você estiver indeciso, pesquise o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Não confie no que fulano falou, nem mesmo no que o pastor pregou. Prove tudo pela palavra de Deus. Somente assim você estará seguro. Se no dia de hoje você está passando por alguma indecisão, eu te encorajo a pesquisar na Bíblia. Pesquisa no Google lá o que a Bíblia diz sobre esse assunto e vá na Bíblia para ler o que ela fala. Faça esse exercício e perceba que tudo que você precisa para conquistar a salvação já está revelado na palavra de Deus. E se você quer reafirmar o seu compromisso com a Bíblia, escreva a palavra Bíblia aqui nos comentários hoje. E que Jesus nos fortaleça e nos ajude, afirmados na sua palavra, jamais sermos enganados por Satanás. E se você quiser aprender mais sobre a Bíblia, aqui na descrição está o nosso estudo bíblico gratuito que você pode fazer pelo seu WhatsApp para poder conhecer mais a palavra de Deus e assim não ser enganado. Então clica aqui na descrição e participe gratuitamente com a gente desse nosso aprofundamento. Tchau, tchau!